nós temos que mudar a forma como nós estamos na sociedade, como estamos a produzir as coisas, como estamos a trabalhar com as coisas, e é aí que surge a grande dificuldade, particularmente quando nós temos forças muito poderosas, há modelos de negócio muito bem estruturados que fundamentam o mundo do descartável, que temos na área da saúde e temos noutras áreas, não é? E sempre que surgem movimentos a tentar questionar o descartável, há muito mais poder financeiro de um lado e de poder de influência de um lado, porque conseguem chegar aos seus políticos como nós não conseguimos, para influenciar as decisões. E é assim que nós vemos o que acontece a nível europeu, por exemplo. E, portanto, temos este contexto. Eu dou-vos este contexto neste sentido. Nós temos que ser mais ativos se queremos ver mudança no terreno. Porque há, de facto, muitas coisas que nós podemos fazer, seja na área da saúde, seja noutra. A primeira coisa que eu diria não tem nada a ver com a economia circular. Aquilo que nós mais precisamos é de ter uma perspectiva preventiva na saúde. Porque quanto mais doença nós prevenirmos, menos coisas vamos ter que utilizar na saúde. E falamos do envelhecimento. Para mim, quando eu ouço falar de envelhecimento, até porque também estou a caminhar, não é? Passos largos para lá. A principal coisa que eu penso é como é que nós podemos prevenir, porque isso é a melhor forma de evitar, digamos assim, a necessidade de utilizar recursos. Mas depois, em termos concretos, claro que há muitas coisas que nós podemos fazer e já aqui foram faladas. A questão de fazer uma análise, mas é quase, ao fim e ao cabo, para implementarmos a economia circular na área da saúde, é quase como se nós tivéssemos que desenvolver uma mentalidade de situação de escassez, não é? Ao fim e ao cabo, é olhar para as coisas e pensar onde é que nós podemos poupar recursos. Mas não é poupar recursos no sentido de prestar um mau serviço ou um pior serviço ou cortar o número de consultas que se dá. É como é que nós conseguimos fazer as mesmas coisas usando menos, não é? E, portanto, aí a questão da reutilização, como o professor também referiu, é algo que tem que ser trabalhado e eu vou confessar, não é, que fazendo parte de uma ONG, às vezes este setor é um dos setores mais difíceis para nós trabalharmos e dizer, aqui pode-se reutilizar, aqui não se pode reutilizar, porque requer um conhecimento que, se calhar, noutras áreas conseguimos ter, não é, nos resíduos urbanos ou até nos não urbanos, a nível industrial. Na área da saúde, digamos que há sempre mais cautela naquilo que se propõe em termos do que é que se pode reutilizar ou não. Mas os profissionais de saúde, muitos deles têm essa consciência e sabem, não é? E trabalhando com eles, nós conseguimos de facto chegar a situação onde nós podemos prevenir esse tipo de gasto desnecessário. Uma ferramenta fundamental que nós continuamos a desperdiçar na área da saúde, como noutras, é a questão das compras públicas, não é? Quando nós compramos coisas, que critérios é que nós integramos naquilo que compramos, não é? Nos concursos que aplicamos. E esse é um elemento fundamental. E aqui aquilo que nós vemos é que na área da saúde não haverá tanto, noutras áreas já há até critérios já bem definidos por parte da Comissão Europeia, mas depois muitas vezes o que nós precisamos é de apoiar quem está muitas vezes a fazer estes concursos e depois tem que tomar decisões e tem que estar suportado, não é? Às vezes o que nós sentimos é que na administração pública quem está na área das compras muitas vezes não se sente apoiado para poder integrar novos critérios. Depois, muitas vezes, introduzem alguma subjetividade e todos nós sabemos o que acontece com a subjetividade, vai para tribunal, não é? E, portanto, depois há processos que ficam emperrados. Portanto, é aqui às vezes que nós temos que trabalhar neste apoio, porque às vezes os critérios nós já sabemos como é que eles têm que ser definidos, não é? Já há normas até, muitas vezes, que nos podem ajudar, mas depois precisamos deste apoio. Já vi que já está com o microfone na mão, porque quer dizer que eu já ultrapassei o meu tempo, não é? Aqui muitas perguntas que vão enriquecer com certeza o debate e estamos a caminhar para o final desta hora, porque o tempo passa a correr, com certeza teríamos muitos temas para explorar aqui. Há aqui questões que são mais específicas, que estão mais dirigidas ao professor Queiroz e Melo. Eu vou tentar condensá-las. E há uma específica para a Regina. Um dos aspectos que nos é trazido pela nossa audiência, que gosto que estejam a participar ativamente, significa que, apesar de estarmos no pós-pradial tão despertos, tem a ver que eu ia dirigir esta pergunta ao professor, mas podem obviamente intervir. Quando estamos a falar da economia circular, não será também necessário falar em reduzir e reconceptualizar, neste caso o consumo, que era um pouco aquilo que estava a falar, ou
exatamente tocou este aspecto, ou é fazer tudo da mesma forma, mas agora dizermos que é circular. E as taxas de circularidade não terão de ser vistas também em função da utilização total de material e energia, ou será apenas uma desculpa para justificar o aumento de plásticos e outros materiais de uso único? Não existirão materiais cuja utilização deve ser eliminada, sobretudo quando o circular é fazer um downcycling. Que comentário é que vos sugere? Eu ali, a Susana, já sei qual é o comentário. Professor, eu sei que também está alinhado com esta perspectiva. Pedia-lhe que, em termos da área da saúde em concreto, porque sei que tem uma larga experiência, nos trouxesse alguns exemplos deste downcycling. Ok, muito obrigado pelos comentários, ainda bem que os faz, porque talvez devesse ter falado disso também na minha apresentação. E a primeira coisa é reduzir. E só há uma forma de reduzir, é conhecer a realidade. E esse é um dos problemas graves de todos os cuidados de saúde em Portugal. Nós, em Portugal, não temos avaliação de qualidade dos resultados, porque um doente vai ao hospital para tratar um problema e nós não sabemos qual é a taxa de complicações dos hospitais portugueses. Gastamos milhões em certificar qualidade, mas certificamos qualidade de procedimentos. E muitos desses procedimentos são nocivos à saúde. Porque uma enfermeira pode passar horas a escrever no computador. Consumíveis de recursos. Não, mas pode passar horas a meter coisas no computador que depois não tira outputs nenhuns. E depois não está à beira do doente que precisa disso. Eu posso partilhar duas coisas que eu acho que fiz na minha vida e que são importantes. O primeiro, e estão aqui pessoas do Hospital de Santa Cruz, eu a partir de certo momento a perceber-me disso, eu publicava todos os anos um relatório de tudo o que eu fazia, eu não, o grupo no serviço, e não era publicar o que fazíamos bem, publicávamos o que fazia bem e publicávamos a taxa de complicações. E comparávamos com os registros internacionais. E nós, em Portugal, não sabemos os resultados. E está perfeitamente demonstrado que cerca de 30% dos excessos de consumo são devidos às complicações. E para ter ideia do que pensava um grupo de jovens cirurgiões cardíacos, quando eu era jovem, eu tinha um grupo de cirurgiões que nos encontrávamos, conhecemos-nos na América e depois cada um veio para o seu país europeu e encontrávamos uma vez por ano para partilhar experiências. Mas neste grupo que nos encontrávamos, sabem que era proibido falar de sucessos. Nós éramos obrigados, por definição, não aceitávamos que ninguém falasse alguma coisa que tinha corrido bem. Nós só podíamos falar de coisas que tínhamos feito mal, asneiras. E depois, ao fim, havia uma votação para ver quem tinha feito a pior asneira. E que recebia, o prémio era um bordão de pastor irlandês, chamado Shilaila, passava de mão em mão. É claro, quando o grupo acabou, já éramos todos velhos, mas mantivemos o nome de European Club of Junior Cardiac Surgeons. Mas, portanto, porque nós aprendemos é com as asneiras, não é com os sucessos. E nós, em Portugal, somos todos ótimos. E não temos avaliação. E isso era importantíssimo para diminuir o excesso de consumo, é reduzir o número de complicações. E talvez algum dia se chegue a isso. E, portanto, eu acho que essa é uma das medidas fundamentais da prevenção. E depois, é óbvio, temos que reduzir a conceptualização de tudo o que estamos a fazer. É aquilo que eu descrevo no livro que escrevi e a que chamo Todos temos que ter resiliência criativa. O que é resiliência criativa? É resistir, mas é criando coisas diferentes. Não é resistir para ficar igual. É o que eu classifico como resiliência criativa. E eu acho que é isso que nos falta. Nós temos que ter resiliência criativa, perceber que o mundo está a mudar e que nos temos a mudar. E isso terá as consequências ajusantes todas. Obrigado, professora. E eu agora vou partilhar aqui uma das questões para a Regina, que tem a ver com o PAEC. Não é? Na sua perspectiva, e esta pergunta poderia ser
acho que a Susana já refletiu um pouco também sobre isso. Quais são as principais barreiras que antevê à implementação do PAEC? Porque devem ter refletido com certeza sobre isto. E como é que, permita-me agora aqui colocar em direção à APA, como é que vem, como é que vamos passar do papel, do plano neste caso, para a ação, e qual é o suporte político e financeiro aqui, a cenourinha tem que cá estar sempre, para que ele se torne uma realidade. E no final do dia, sem o apoio político, como é que se pode fazer acelerar a transição? Eu acrescentaria aqui também de que forma é que a APA vai promover também boas práticas, reconhecer quem na realidade está a atingir aquilo que é o caminho que é preconizado, como é que se fomentam lideranças para esta criatividade. Como é que o professor referiu? Professor, qual foi o termo que utilizou agora? Resiliência criativa. Bem, muito obrigada, Miguel. Eu diria que, como eu e a minha equipa não chegámos há muito à economia circular, estamos com toda a energia, com todo o fogo, para de facto nos lidarmos com o que o Miguel disse que seriam 90%, porventura um bocadinho extrapolado, e dizer-vos que, em todo o caso, já passámos por 3 governos, várias consultas públicas, até ao corolário da publicação do PAEC, e, portanto, razão pela qual, naturalmente, muito nos satisfaz, porque é o reconhecimento, e já respondendo a uma das suas perguntas, tendo nós 10 áreas governativas envolvidas e mais de 100 entidades, é inequívoco o compromisso alargado, assumido na implementação do PAEC. O PAEC 2030 elevou a fasquia, elevou o nível de ambição, e eu vou responder algumas das suas questões com elementos concretos, porque efetivamente o PAEC vai muito mais longe, Susana, do que a reciclagem. Prevê instrumentos económico-financeiros e mecanismos de diferenciação positiva que incentivem designadamente a utilização de subprodutos. Prevê critérios de circularidade no contexto das compras públicas, algo que também está previsto no Circular Economy Act, entre várias outras matérias, para além da reciclagem. Portugal contribuiu ativamente com quase 20 entidades num position paper nacional para a consulta pública preliminar do Circular Economy Act, e vamos fazê-lo de novo quando tivermos o draft europeu, no sentido de vermos plasmado também no regulamento, em princípio será um regulamento de aplicação direta, no fundo o que entendemos ser as prioridades em matéria de economia circular. Não são prioridades nacionais, eu diria que são universais. O PAEC também aposta no reforço ao nível dos currículos escolares a todos os níveis, desde o básico, o secundário, ensino superior. Portanto, uma aposta fortíssima na educação, na literacia em economia circular, que não se esgota na comunidade académica, mas sim também vai ao nível da formação e qualificação dos recursos humanos, designadamente, portanto, da saúde. O desenvolver e divulgar boas práticas em economia circular. E as boas práticas são múltiplas, podem passar desde a redução de consumos, podem passar também pela redução do desperdício alimentar, podem passar pelas práticas da telemedicina e várias outras que foram referidas ontem e hoje em vários painéis deste Congresso. Ou seja, o promover, o divulgar essas boas práticas, e vai haver um portal que já está, isto para dizer que, na verdade, a resiliência foi levada ao mais alto nível, porque algumas das 74 projetos e ações do PAEC já se iniciaram, exatamente enquanto aguardávamos a publicação do plano. E, portanto, já temos em curso um portal que vai concatenar designadamente todas as boas práticas em economia circular, transversais em termos setoriais, em termos de ciclo de vida e, portanto, em termos transversais. O PAEC também prevê medidas que fomentem a reutilização de produtos específicos. Portanto, quando o professor coloca, e muito bem, as questões da reutilização de catéteres ou a questão dos desfibrilhadores e, portanto, no fundo, remanufaturados em alternativa aos dispositivos de uso único, obviamente que estávamos aqui condicionados pela legislação que ouvimos esta manhã no painel, que está na iminência de sair. Portanto, sem isso, obviamente, não teríamos enquadramento para ir mais longe, assim temos todo o enquadramento, assim sejamos nós capazes de congregar os esforços de forma concertada, de forma conjunta e, de facto, eu diria que o país
nós somos capazes de facto, nos unir por causas em que acreditamos e esta é, de facto, uma causa que deverá ser abraçada por todos. O PAEC prevê também, ao nível dos têxteis, investigação, desenvolvimento e inovação. Portanto, têxtil e calçado técnico usado na prática, no exercício da medicina, tem, de facto, também uma ação prevista cujo enquadramento poderá ser colmatado. E, portanto, eu diria que só não respondi à questão do financiamento. E, portanto, a questão do financiamento, eu diria que estamos na fase em que, nos termos da resolução do Conselho de Ministros, estamos a aguardar as nomeações, como é suposto e devido. Na sequência do que avançaremos com fichas de projeto concretas, portanto, cada ação, cada uma das 74 projetos, ações do PAEC, estará, no fundo, consubstanciado numa ficha de projeto com as entidades envolvidas, um cronograma para a sua implementação e, naturalmente, nessa fase já temos um orçamento previsional e acreditamos que, efetivamente, possa haver resposta. Obviamente que admitimos que possa haver necessidade de priorizar, é natural e é suposto e razoável que assim seja, mas avançaremos. Em todo o caso, mesmo com financiamento, enfim, aquém do que poderiam ser as expectativas e o estimado, há muitas ações que serão certamente implementadas em articulação, portanto, com as várias áreas governativas, com os setores. Os setores estão a avançar connosco, por exemplo, o setor da construção, o setor têxtil, e assim farão. Portanto, eu diria que o PAEC, exatamente pelo tempo que aguardámos pela sua publicação, fez com que os esforços e as iniciativas avançassem, e bem. Portanto, de novo, uma palavra e uma expectativa e esperança, digamos. Eu acho que é essa a palavra, é esperança, porque na realidade o caminho já é longo, mas a esperança continua a persistir e é isso também que nos fez hoje estar aqui sentados e ter esta plateia a ouvir-nos debater e refletir sobre os desafios da economia circular na área da saúde e não só, porque é um elo de ligação contínuo. Nós tínhamos aqui muitas perguntas, eu peço desculpa, mas não há tempo para as colocar todas, mas tivemos mais de 10 perguntas, eu só introduzi aqui uma ou duas. Eu, se calhar, se me permitirem, apesar de já termos passado o tempo, deixava só a oportunidade para deixarem uma última mensagem final, dirigida a quem está aqui connosco e também para o Conselho Português de Saúde e Ambiente, que se tem feito um trabalho muito sólido nesta matéria, no âmbito do seu observatório, e que com certeza irá ao longo do trabalho que for feito também acompanhando a implementação do PAEC e a implementação e partilha de boas práticas, de aprendizagens, de formação contínua aos profissionais. Eu sou daqueles que acredito que para a mudança nem sempre é preciso dinheiro. Há muitas coisas que podemos mudar profissionalmente na nossa vida sem que isso implique um incentivo financeiro. E, portanto, aí partilho da mesma opinião que o envelope financeiro não condiciona a mudança. Eu começava pela Susana, Regina, e deixava a última palavra para o professor. Mas muito breve, senão daqui a bocado tenho a organização a cortar-nos os micros. Sim. Pronto, agradeço. Bom, é assim, como digo, oxalá. Foi a palavra que me ocorreu depois de ouvir esta última intervenção da Regina, assim, oxalá para todos nós, que este contexto esteja assim e que se venha a concretizar, não é? Porque aí acho que vai ser tudo muito mais fácil. A minha experiência diz-me que talvez não seja assim tão... Mas, enfim, cá estaremos para ajudar naquilo que for possível. O que é que eu posso dizer? Eu, se calhar, como última mensagem, é mesmo esta lógica de tentarmos todos desenvolver um bocadinho esta perspectiva diferente de, ao olharmos para as coisas que estamos a usar no dia-a-dia, pensarmos de onde é que aquilo vem, o que é que foi necessário para aquilo estar ali connosco e para onde é que vai. E, portanto, eu acho que isto, quer no contexto profissional, quer no contexto pessoal, pode nos ajudar a questionar mais aquilo que fazemos e também levarmos essa mensagem a quem, porque há pessoas aqui que têm se calhar mais poder de decisão, outros terão menos, não é? Mas um bocadinho aqui numa lógica de tentar influenciar quem está ao nosso redor, diria eu para já. Muito bem. Regina.
E, por favor, encerre a sessão. Muito bem. Muito obrigada, Miguel. Eu diria, assim, Draghi, no seu relatório, disse que a transição deve ser procurada. E, de facto, é isso. A transição impõe-se para uma economia circular e penso que, para fechar, enfim, a minha intervenção, eu gostaria de deixar que ela vai ter que passar, de facto, por um compromisso e pela solidariedade entre todos os atores, portanto, os pilares, digamos assim, de intervenção têm que estar mobilizados desde os decisores ao nível das políticas e porque, na verdade, a economia circular toca em inúmeras políticas, as empresas, e foi aqui também referido, as empresas têm que estar empenhadas, têm que assumir como referencial e legado, de facto, os princípios de economia circular e têm que perceber os benefícios também económicos associados a produtos e a serviços circulares. Os consumidores, para mim, é uma palavra aqui que é fundamental, que é, têm que estar informados, têm que estar esclarecidos e, sobretudo, têm que estar comprometidos. Todos nós temos que estar comprometidos com esta transição, com esta necessidade de mudança. Naturalmente que também investidores públicos e privados, naturalmente que todas as associações, e eu diria que temos todas as condições para avançar. Porventura não com todos os projetos, se o envelope financeiro não puder corresponder, mas certamente estaremos daqui a algum tempo para fazer esse balanço, Susana, em conjunto. Muito obrigada. Faremos com certeza e com certeza será bem sucedido. Professor. Muito obrigado. Eu vou ser super rápido. Vou dizer uma coisa que não disse e que não é exatamente economia circular. Eu sei que nos Estados Unidos da América, 30%, portanto, há que evitar complicações. Se evitarmos complicações, consumimos muito menos. Nos Estados Unidos da América está perfeitamente determinado na área da cardiologia que 30% das complicações são devidos a erros de coordenação. E que são coisas evitáveis, não é só as pessoas estarem atentas. Mas, além disso, eu tenho um exemplo português, porque ajudei numa tese de doutoramento há uns anos atrás em determinado hospital, em que o maior impacto ambiental desses procedimentos eram devidos à falta de coordenação e era o consumo de oxigênio dos AVACs dos hospitais, porque o doente tinha o procedimento e depois não tinha vaga para sair do serviço. E ficava na sala em que estava, tempos sem fim, a consumir energia. E esse era o maior impacto ambiental dessa. E, portanto, está tudo. Temos que repensar tudo e olhar para tudo. Muito obrigado aos três, muito obrigado a vós que estiveram aqui a acompanhar-nos e pela vossa participação de todos. E solicito uma salva de palmas aqui para os nossos oradores. Obrigado. Muito obrigada. Vamos passar à quarta mesa redonda do dia, que nos traz o tema Estratégias de Sustentabilidade Ambiental no setor da saúde na Europa. Através do QR Code poderão colocar as questões aos oradores e eu convido a subir ao palco Gleber Oliveira, coordenador funcional da equipa EcoSaúde da Administração Central do Sistema de Saúde, com o tema EcoSaúde, Serviço Nacional de Saúde. Bem-vindo. Gilberto Natalini, coordenador de Meio Ambiente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, coordenador de Ambiente, Clima e Saúde da Associação Paulista de Medicina e representante do Estado de São Paulo na COP30, com o tema O Exemplo do Brasil. Vamos ter a intervenção remota de Josep Antó, presidente da Unidade de Investigação em Saúde Respiratória e Ambiental no IS Global em Barcelona, Instituto Municipal de Investigação Médica, com o tema Estratégias Autonómicas em Espanha. Esta intervenção será remota. A moderação é de José Chen, médico de saúde pública e investigador do IS Global em Barcelona. Muito boa tarde a todos e todas. Voltamos a dar início agora a esta segunda sessão da tarde, que se chama Estratégias Nacionais de Sustentabilidade Ambiental no Setor da Saúde.
O meu nome é José Chen, sou médico de saúde pública, formado cá em Portugal, agora a trabalhar em Espanha, no IS Global, onde faço investigação na área de alterações climáticas e saúde, mas também sou professor aqui na Escola Nacional de Saúde Pública, onde trabalho exatamente esta área da sustentabilidade ambiental no setor da saúde. E, sem mais demoras, se calhar passava a palavra a Kleber Oliveira, da ACSS, que nos irá falar então do programa EcoSaúde no Serviço Nacional de Saúde. Passo a palavra então. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer ao Dr. Luís Campos pelo convite endereçado à CSS. E sem mais demora, o tema, a minha apresentação falará sobre a saúde e o programa de eficiência de recursos e descarbonização na saúde. Acho que estou a ter o mesmo problema do... Obrigado. Esses são os tópicos que serão abordados durante a realização da apresentação e permitirá fazer o enquadramento do que é a saúde. Antes da continuidade à apresentação, eu gostaria muito rapidamente de fazer uma pequena introdução, uma vez que o EcoSaúde é um programa sucedâneo ao Plano Estratégico Baixo Carbono, que iniciou em 2011, ainda na altura com a utilização de folhas Excel para monitorização dos consumos. Na altura havia a grande complexidade, isso porque era muito permeável a erros. Entretanto, entre 2014 e 2015, nós conseguimos um portal. Esse portal veio ajudar a melhorar a monitorização dos consumos e, entretanto, esse programa existiu até 2021. Com a publicação do despacho 10.372/2021, criou-se o EcoSaúde. A partir de agora, pronto, podemos dar continuidade, apenas fazer um breve enquadramento, uma vez que é já um trabalho extenso feito na saúde, ou seja, nós não iniciamos o EcoSaúde. Relativamente ao EcoSaúde, é um programa que adapta duas resoluções, a 104/2020 e a 150/2024, que é o EcoP 2030, à realidade dos edifícios do Ministério da Saúde. E visa também aprofundar as políticas de eficiência no Ministério da Saúde através de alguns objetivos, nomeadamente objetivos de eficiência energética, hídrica, de material, de renovação dos edifícios e também da produção de energia para autoconsumo. É o único programa que vincula todas as entidades do Ministério da Saúde à obrigatoriedade desse programa. Relativamente ao objetivo, é prosseguir com o PNEC e com o Roteiro Nacional da Neutralidade Carbônica, estando alinhado com o FIT 55, que é um conjunto de proposta feito pela União Europeia que tem como objetivo reduzir em 55% o gás de efeito estufa relativamente a 2019. O despacho que atualmente está em vigor do EcoSaúde é o 3392/2025. Aqui nós temos os objetivos, basicamente são objetivos de eficiência energética, hídrica, resíduos, renovação total dos edifícios e autoconsumo, como tinha falado anteriormente. Houve aqui algumas alterações, nomeadamente com a questão da referência. Anteriormente, a nossa referência era o ano 2019. Entretanto, com a publicação da RCM 150/2024, houve algumas alterações relativamente à referência. Não só se tornou um pouco mais exigente, porque essa nova resolução ela trouxe, por exemplo, a necessidade de uma redução da energia final dentro das instalações
de 1,9%. Esse valor é acumulativo, ou seja, tornou-se mais exigente. Também tivemos aqui algumas alterações que essa mesma resolução trouxe, é que na anterior, na 104/2020, a necessidade era de uma renovação dos edifícios de 5%, e, entretanto, alterou-se para 3%. E, como é acumulativo, também ficou um pouco mais exigente. Relativamente à operacionalização do programa, a Comissão de Coordenação é a Agência Portuguesa do Ambiente, Direção-Geral de Energia e Geologia e a Agência para a Energia. O coordenador, que é o que nós chamamos de CER, Coordenador de Energia e Recursos, está nesse momento na CSS, e nós temos também o GER, que é o Gestor de Energia e Recursos, ou seja, cada entidade do Ministério da Saúde deve ter um GER. Nesse momento, na saúde, nós temos 54 GER e 80 apoios GER. Aqui nós temos o fluxo da informação, como funciona dentro da saúde. Isso para quando houver situações que haja a necessidade de apoio por parte do GER das entidades, eles nos contatam e nós contactamos a Comissão de Coordenação. Ou seja, estamos em constante contato com os GER das entidades. Relativamente às funções do GER, esse aqui é um aspecto muito importante. Eu gostava de correr muito rapidamente esses pontos. Monitorizar os consumos. Como eu referi anteriormente, no início desse programa, ou seja, no caso do plano estratégico baixo carbono, o controlo era feito por folhas de Excel, depois passamos por um portal, que era o portal PABC Ecoap, que já melhorou um pouco, mas mesmo assim havia muitas dificuldades, isso porque as faturas eram complexas para introduzir no portal e havia muitas dificuldades. Nesse momento, nós estamos a utilizar o barômetro Ecoap. A partir de outubro de 2024, passamos a utilizar o barômetro Ecoap. Então, os consumos de energia e gás já estão automatizados. Ou seja, apenas para destacar que é um processo contínuo de melhoria. Começamos do início com muitas dificuldades e, nesse momento, pelo menos a energia já está automatizada. Futuramente, tem-se como objetivo que a água também possa estar automatizada. Indicar motivos de divergência. Quando há problemas de divergência, deve nos contactar o CER da entidade para apoiar e tentar perceber naquilo que pode ajudar. Implementar medidas que constam no guia de boas práticas, falarei mais a seguir um bocadinho sobre isso. Participar nos procedimentos de aquisição de impacto de eficiência de recursos, isso para garantir que seja adquirido equipamentos que tenham eficiência, isso também contribuirá. Promover o cumprimento de toda a legislação, das legislações que eu tenho referido anteriormente, nomeadamente o nosso despacho do EcoSaúde e também as RCMs. Elaborar o plano de eficiência, falarei um bocadinho mais sobre esse tema a seguir. Preenchimento do questionário, também falarei a seguir, e analisar anualmente o cumprimento do PED, que é o tal Plano de Eficiência e Descarbonização. E reportar ao CER situações internas e externas à respectiva entidade, quando isso pode comprometer os objetivos. Bom, como eu tinha referido, relativamente ao PED, eu penso que esse aqui é um aspecto importante e deve-se perder algum tempo. O PED é o Plano Estratégico de Descarbonização. O PED normalmente é feito para 3 anos. O último PED deveria ser submetido no final de 2024. E qual a informação que o PED tem? O PED permite às entidades definir qual é a estratégia para atingir as metas intercalares, que falaremos mais a seguir. Então, o PED é um documento muito importante. Infelizmente, não são todas as entidades que entregaram o PED, por isso nós temos estado em constante contato, não só com o GER, mas também com o Conselho de Administração e diretivo das entidades, no sentido de que possam entregar os seus planos de eficiência e descarbonização. Temos também o questionário. O questionário é um questionário quantitativo e qualitativo, que normalmente é entregue anualmente, ou seja, no final de cada semestre deve ser entregue o questionário do ano anterior. Plataforma de monitorização, eu já tinha referido sobre isso, tínhamos o portal que utilizamos até o final de setembro de 2024 e a partir dessa altura passamos a utilizar o barômetro Ecoap.
Desde essa altura, nesse momento, estamos a utilizar o barômetro. E está em curso também o desenvolvimento do nosso portal EcoSaúde, que falarei mais à frente um bocadinho sobre o nosso portal. Aqui embaixo temos o relatório de monitorização. É um relatório que é feito semestralmente e permite perceber qual que é o alinhamento das metas, ou seja, como é que as entidades estão a prosseguir com o cumprimento das metas. Nós temos, nesse exemplo, ali umas circunferências verdes que nós chamamos de semáforo, e normalmente existem 4 semáforos. O verde são aquelas entidades que conseguiram atingir as metas. Temos a laranja, que é uma circunferência laranja, que não está cá, isso foi colocado especificamente aqui para vocês, estou brincando, não. É claro que tem verdes, tem vermelho, tem o azul, e tem o laranja, o vermelho e o azul, é isso. O vermelho são aquelas entidades que não alcançaram nada, não conseguiu o objetivo. Azul, aquelas entidades que, além de não conseguir, ainda consumiram mais energia daquilo que é previsto. Esses valores estão definidos no nosso despacho. Então, quando as entidades ultrapassam esse valor, tem que justificar também ao SER. O laranja é aquelas entidades que não consumiram mais, mas, entretanto, não atingiram o objetivo. E temos aqui também o ranking. O ranking é uma ferramenta de benchmarking que permite comparar aquilo que é comparável. Ou seja, como sabem, no SNS tem diferentes tipologias de entidades. Temos as OLS, os IPOs. O que estou querendo dizer aqui é que nós não comparamos, por exemplo, uma OLS com o IPO. Por quê? Porque os IPOs normalmente têm um consumo intensivo de energia, através das TACs, da ressonância magnética. Então, nós separamos as entidades de forma a permitir comparar aquilo que é comparável. E também não comparamos, por exemplo, entidades que utilizam coetrigeração. Coetrigeração é basicamente um motor a combustão que permite produzir energia elétrica e térmica. Térmica, nesse caso, para climatização e para QS. O guia de boas práticas. Nós tínhamos um guia que a última versão era 2016. O ano passado, nós concluímos uma nova versão do nosso guia. O guia, basicamente, e a propósito daquilo que foi apresentado anteriormente, é possível fazer melhorias sem ter grandes custos. A proposta do guia é justamente essa, é permitir a introdução de melhorias de baixo custo e fácil implementação. Então, por exemplo, controlar as fugas de água, por exemplo, é uma coisa que pode fazer facilmente. Desligar o ar-condicionado quando sair da sala, não utilizar o sistema de climatização com a janela aberta. Todos nós podemos contribuir com pequenas propostas identificadas aqui no nosso guia. E em 2017 também fizemos uma campanha de sustentabilidade que visava o uso inteligente da energia, ou melhor, o uso eficiente da energia. Esse template foi distribuído para as várias entidades no sentido de apelar a essa utilização eficiente. Investimentos. Investimento é sempre necessário. Nós temos os fundos, o POSEUR, o PRR. Temos agora o Fundo de Modernização, que vai disponibilizar 200 milhões de euros por ano até 2030. E, por fim, temos o contrato de gestão de eficiência energética. É natural que agora as entidades prefiram utilizar os fundos europeus, porque muitas vezes é fundo perdido, então pode ser mais interessante. Mas eu penso que a longo prazo vão ter que utilizar, obviamente, o contrato de gestão de eficiência energética. Esse contrato já tem 2 diplomas publicados, um sobre as peças procedimentais e um regime jurídico. E temos também a partilha de reuniões do GER. Nós, normalmente, trabalhamos muito com o GER, com as entidades, no sentido de apoiá-los. Fizemos uma jornada em 2022 também, nesse mesmo sentido, de que todas essas entidades pudessem participar. Tem 1 minuto. Muito rapidamente falar aqui do cálculo das emissões de gases de efeito estufa. É um trabalho que foi realizado por uma colega do EcoSaúde, da equipa, e o objetivo era fazer o cálculo das emissões. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Healthcare.Arm, foi realizado em 2022,
com referência a 2014. No final desses estudos, nós percebemos que 5,8% era pegada nos temas saúde português. Dentro de 5,8%, 3,7% estava relacionado com as entidades públicas. E esse valor representava 3,51 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Foi possível retirar outras relações sobre esse trabalho que foi feito. Percebemos que havia dois tipos de emissões, as emissões indiretas e as emissões diretas. Relativamente às emissões indiretas, percebemos que dos 86%, 5% estava relacionado com a produção de energia para a utilização dentro das entidades. E 81% estava relacionado com o aprisionamento de produtos químicos e farmacêuticos. E os outros 14% é a pegada dentro da entidade. Foi possível também perceber o seguinte, que essa pegada ela pode diminuir se nós atingirmos as metas, ou seja, conseguiu-se fazer uma relação entre as metas e o gás de efeito, ou seja, uma relação direta que se nós conseguíssemos atingir todas as metas, esses valores também diminuiriam. Desafios futuros. Aqui nós temos como atingir a neutralidade carbônica. Então aqui tem algumas propostas. A primeira proposta está relacionada com as estratégias transversais e a segunda com as específicas e a seguir com o trabalho que já tem vindo sendo feito ao longo de todos esses anos, que é monitorizar, analisar e identificar oportunidades. Aqui existe no centro do quadro um número, esse número é o número de profissionais de saúde. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que as pessoas é o principal motor para todo esse processo. Ou seja, se cada um fizer a sua parte, mesmo que seja coisas pequeninas, identificadas, por exemplo, no Guia de Boas Práticas, estará contribuindo com todo esse processo. Agora, a seguir, nós vamos tentar perceber quais são a adoção dessas estratégias transversais e específicas. Adoção de estratégias transversais. Colaboração contínua com as entidades que gerenciam... Para terminar, por favor. Isso aqui, colaboração contínua com as entidades que gerenciam o financiamento. Nós continuamos a trabalhar, por exemplo, com a DGEG, que faz a gestão do Fundo de Modernização, e continuaremos nesse sentido. O contrato de gestão de eficiência energética, já falamos sobre isso. Adoção de práticas subjacentes, análise dos novos projetos. Isso está relacionado com as nossas especificações e recomendações técnicas, que são elaboradas no sentido de apoiar a criação ou a renovação de edifícios amigo do ambiente. A continuação do esforço de conscientização, adoção de boas práticas, já falamos sobre isso, e implementação de boas práticas que valorizam os resíduos hospitalares. A pegada, nós conseguimos perceber que o valor mais complexo aqui são as emissões indiretas. Por isso, está identificado aonde nós temos que trabalhar. Aqui agora, rapidamente, nós estamos a elaborar o nosso portal. O nosso portal ficará pronto, Portal EcoSaúde, agora no final desse semestre. É uma ferramenta de análise e introdução de informações. Nós também iniciamos esse ano a atualização. Muito obrigado. Agradeci. Ok. Relembro o público que temos um QR Code para colocarem as questões. Podem colocar outras questões aos nossos oradores para esclarecer alguns pontos. Passava agora ao segundo orador, que é o Dr. José Maria Antó, médico e professor investigador no Instituto de Saúde Global de Barcelona, que nos acompanhará online. Eu pedia à organização que projetasse, então. Muito boa tarde, Dr. José Maria. Muy buenas tardes, José. A pleasure to be with you. Can you see my slides? Yes,
Can you put it on full screen? Yes, sure. Is that okay now? Yes, thank you. Perfect. So can I go? Yes, go ahead. Okay, thank you so much. Well, first of all, I want to thank the organizers and Professor Luis Campos for the invitation to participate in this session. It's a real pleasure, and I'm very sorry for not being present with you, something that I had expected, but due to a very inconvenient health problem, I couldn't join you. So thanks again for giving me the opportunity to present this short recorded presentation. Well, the title of my presentation is about the strategies by the autonomous communities in Spain. You know, autonomous communities have the full responsibility for healthcare provision and planification in Spain. When Professor Luis Campos asked me to address this topic, I thought it was going to be very difficult because there is not much information, very scattered, but we are doing something in Catalonia to develop an ambitious strategy, and I thought that trying to address this question may be interesting and useful. So I will show you what I have been doing to address this topic. So first of all, I will use a concept for a strategy of sustainable transformation of healthcare, which basically is this main points of healthcare without harm, assuming that health systems should take responsibility of the climate footprint, and they should take the responsibility with leadership and ambition. And this means commitment, funding, and so on. And this should guide the implementation of adaptation and mitigation strategies. So with this in mind, I started to look what it was available about what are doing the autonomous communities in Spain. And I spent some time going through web pages of the different governments. I say the information is very scattered and very difficult to identify. But after a few weeks of looking to this, I decided to use artificial intelligence for a qualitative narrative review. And with the insight that I gained, I designed this prompt. And I will read you the prompt because this is what I have asked to the ChatGPT to look for. And the prompt is, I've been reviewing what the autonomous community in Spain are doing to accelerate the ecological transition. There are many grassroots activities, such as hospitals, measuring carbon footprint, solar panels, recycling systems. However, there is very little evidence of well-funded strategies with ambition, resources, and measurable objectives. I have only found this type of evidence in the case of the Galicia Health Service, TESGAR, and I need a structured report that describes the current level of implementation of these strategies. I did a first trial with ChatGPT in March 19, and a second iteration using ChatGPT Business with the Pro Research level in April 4. And before showing you the result, let me share shortly the limitation. Well, the scope of the review is mostly focused on mitigation, and the information about adaptation is much more difficult to identify. The other is the opacity of the large language models. What I have done is to test the sensitivity of the search by making slight changes in the prompt and looking to which extent the information that is retrieved has changed substantially or not. Then I have done an individualized review of each autonomous community, going back again to the web pages and the documents that I was able to obtain. Then I consulted 3 experts, 1 in Galicia and 2 in Canarias. They are people that know well the system. With the input from them, I did some ad hoc adjustments. Finally, I did a PubMed with health system, environmental sustainability,
and Spain. There were 253 results. I went through the titles and the abstracts to identify if there was any relevant to add. Well, with this approach, then the ChatGPT suggested to use the following analytical framework, which is based on maturity levels. Rating from level 0, in a given autonomous community, there is no formal strategy. To level 3, there is evidence of an advanced and integrated strategy. And you will see that I have used this framework to present the results for the autonomous communities. But before going to each of one, let me anticipate the global picture. And the global picture says that we are in Spain in an uneven and largely incipient development of regional healthcare sustainability strategies. There is a predominance of bottom-up initiatives. There is a scarcity of comprehensive regional strategies. Galicia, Tergas stands out as the more advanced and structured case. Canary Islands and Andalusia emerge as the relevant cases, also with formal strategies. For the remaining autonomous communities, it seems to be in a more fragmented or pre-strategic phases. So, a summary can be that the Spanish system is probably in an early transition phase with some early adopters, as Galicia, Canarias, Andalusia, but the majority of regions are still in an exploratory state. So now let me share a few remarks for some of the more advanced autonomies. So this is Galicia. And for the Galicia Health Service, there is evidence of a healthcare circular economy strategy. It has been in place since 2019. And it is aimed to reduce 60% of emissions by 2030 and achieve climate neutrality in 2040. The strategy includes 7 initiatives in 7 areas, and there is a specialized working group with a multi-year planning cycle. So in overall, there is comprehensive, evidence-based and replicable model that seems to be in an advanced stage. The second one is Canary Islands. And for the Canary Islands Health Service, they have in place from 1 or 2 years ago what it's called Health Zero Emissions Strategy. It has 7 strategic programs. And very important, it has few months ago adopted as a strategic priority by the Canarias government, which probably will have some relevance for funding opportunities. They claim that 100% of hospitals have a carbon footprint certification with the ISO 14064, but in overall, there is limited public evidence about the degree of implementation, quantified long-term objective, and the aggregate result, and not evident that there is system integration. So we can say that probably there is a real strategy in a consolidation phase. Then, at another level, which is probably in between strategy and formal strategy, we have Andalusia and Valencia. In Andalusia, we have a strategic plan of integrated environmental management. It is in place since 2024. It seems that all centers are included in an environmental certification, the ISO 14001, but there is no almost public evidence of long-term objectives, results, and integration. And in Valencia, there is a strategy for environmental sustainability. There are circular economy projects with European funding, mostly related to research. They have in the Valencia government
an agency for innovation, multi-sectorial, and this foundation has been funding innovation projects for waste, green procurement practices, traceability, but the approach seems to be localized in one or two geographical departments and based in pilot projects. So for the remaining of autonomous communities, we can say that the dominant pattern is carbon footprint measurement exercises, many examples of solar panel installation, some programs focused on waste management, and many centers participating in a bottom-up initiative that it's called Sanidad por el Clima. But the structural problem is the lack of explicit regional strategies, lack of standardized indicators, and no evidence of cross-cutting governance. So probably here the summary is that in these communities, we have an ecosystem which is active, but it lacks regional strategic evaluation. Well, at this point, you may think, what is the role of the state? Well, the role of the Spanish Center is effectively important. It's important as agenda setter, as a financial provider, also a regulatory backbone. There are many climate and energy frameworks in place in Spain that may be relevant for healthcare. It's relevant to provide funding via next generation funds. There is a health and environment strategic plan. It's very broad, and healthcare sustainability is in between, not clearly demarcated. And very recently, they have established a monitoring system for carbon footprint assessments in healthcare centers. And the weaknesses at the state level is that in Spain, we lack a dedicated green healthcare strategy. There is limited evidence of sector-specific governance. For instance, there is no evidence that the government has put together all the autonomous communities to learn from each other and to provide a framework for synergies. And though the state is doing probably very relevant things, there is weak visibility and attribution. You have 2 more minutes. Thank you. At this point, to finish, I ask myself, what is the importance of the bottom-up activity from many different centers? You can see here that Sanidad por el Clima has recorded hundreds of centers that are doing things, 134 in Catalonia. But there is no systematic information on what these centers are doing. No doubt they are doing important things. And I would like to finish with one remarkable example. And this remarkable example is Hospital Mollet, a small regional hospital near to Barcelona. Has been awarded internationally for more than 10 years of trajectory in sustainability transition. And you can see in the graph that they have moved from more than 2,500 tons of CO2 per year in scope 1 and 2 to currently, 2023, less than 300, and very close to be zero emissions scope 1 and 2. And this is because huge infrastructure of solar panels, geothermy, and other installations. And together with ES Global, we have created a Center of Planetary Health to help in scaling up this experience. And this is what we are now discussing with the Catalan government as the basis for an ambitious strategy. And with this, I finish, and I thank you for your attention. Thank you so much, Professor Josep Maria Antó.